transformados pelo Senhor. Fala conosco, abra os nossos olhos, dá-nos revelação da sua santa palavra. Deus, que a luz do Senhor possa brilhar neste lugar, e nós possamos enxergar mais do que havíamos enxergado anteriormente. Pai, em nome de Jesus eu declaro que os nossos olhos são abertos para ver, em nome de Jesus, amém, amém. Senta aqui, Lucas, nessa cadeira aqui. Amém, irmãos? Eu creio, e a palavra do Senhor nos diz, que desde quando Adão pecou, o homem ele passou a experimentar de todo tipo de consequência do pecado na vida deles. Pastor, que consequências são essas do erro de Adão? O homem passou a experimentar todo tipo de doença, todo tipo de opressão maligna, todo tipo de depressão, angústia e morte. Ou seja, ele passou a viver debaixo de uma posição de maldição. Então o homem, por causa da queda, ele passou a viver uma posição de maldição. Mas nós precisamos entender que nós somos amados pelo Senhor. Quantos são amados aqui? Diga amém. E por causa desse amor que Deus tem por mim e por você, Ele não permitiu que o homem continuasse nesse estado de maldição, nesse estado deplorável. E aí então o que Deus faz? Você sabe da história. Deus envia Cristo Jesus para morrer em nosso lugar, para tomar o nosso lugar, para que nós possamos ser perdoados, para que nós possamos ser restaurados, para que nós possamos então a sair de uma posição maldita e entrar numa posição de bênção. Essa é uma parte do Evangelho. Agora, muitas vezes nós só ficamos nessa parte, aonde Deus enviou Cristo para morrer na cruz em meu lugar, aonde Deus me amou de tal maneira que enviou o seu Filho para me salvar. Isso é bom e é poderoso, mas o Evangelho não é só isso. E aí muitas vezes nós só ouvimos isso, que você foi salvo, que você foi transformado, que Deus te tirou do império das trevas, que o Senhor se fez maldição no seu lugar. Mas esse não é o Evangelho inteiro. E esse é o problema, porque você só vai desfrutar do melhor de Deus o dia que você entender e os seus olhos se abrirem para você viver o Evangelho completo. Então em muitos lugares é pregado que Jesus ele veio apenas para nos redimir do pecado, para nos livrar da ira do Senhor. Então muitas vezes já falei que a ira de Deus não está sobre você mais, mas o Evangelho é muito mais que isso. Você sabe da história do povo hebreu. A palavra do Senhor fala que o povo hebreu, eles eram cativos no Egito, eram escravos. E aí o que Deus faz então com o povo hebreu? Deus pega e liberta o povo do Egito. Quantos sabem dessa história? Diga amém. Deus usou Moisés para libertar o povo. E aí o povo então foi liberto do Egito. Mas deixa eu te perguntar, era só isso que Deus tinha para fazer na vida desse povo? Não. Qual que era o alvo de Deus? O alvo de Deus era introduzir o povo hebreu na terra que mana leite e mel. O alvo de Deus era levar o seu povo a desfrutar de todas as promessas que Deus havia feito para eles. E esse é o problema, muitas vezes nós nos contentamos em apenas estarmos livres da maldição, em apenas estarmos livres e libertos do mundo, libertos e livres do inferno. Mas deixa eu te dizer algo, Deus tem muito mais para você. O Evangelho, o cristianismo não é apenas você saber que lá na cruz os seus pecados foram perdoados, ainda que isso é maravilhoso e muito bom. O Evangelho não é você saber que Cristo levou o que era meu e seu em seu lugar. Mas o Evangelho também é você saber que Deus quer colocar você numa terra prometida, aonde essa terra prometida fala de você desfrutar de tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário por mim e por você. O alvo do Evangelho é levar você a desfrutar de uma vida plena e abundante. Esses dias eu fiz uma live,
um devocional curto, acho que deu 5, 6 minutos. Sobre isso, eu passei a tarde inteira no dia anterior meditando sobre essa parte, esse trecho da Bíblia. Que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Porque esse é o evangelho genuíno. O evangelho genuíno é você entender que Jesus veio para te dar uma vida plena, abundante. Uma vida que vai sobrar em todos os aspectos, vai sobrar paz, vai sobrar alegria, vai sobrar um casamento abençoado, vai sobrar provisão, vai sobrar saúde. Por quê? Porque Jesus veio para isso. Agora eu fico muito desapontado quando eu escuto, às vezes, pessoas colocando na conta de Deus o que é alvo do diabo. Ah, pastor, morreu uma criança de 6 anos, mas Deus quis assim. Ah, pastor, o fulano está com câncer, mas às vezes é a vontade de Deus. Não, isso não é a vontade de Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz, antes de Jesus falar que Ele era a vida abundante, Ele falou, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para trazer vida e vida abundante. E aí muitas vezes nós falamos isso, e muitas vezes, eu estou falando é crente, tá? É filho de Deus, é pessoas de igreja. Por que eles têm essa convicção? Que Deus lança câncer na vida de pessoas, que Deus manda enfermidade, que Deus permite que, desculpa a expressão da palavra, mas que uma desgraça aconteça na sua vida para te ensinar uma lição. Porque eles não entenderam o que é o evangelho. Eles compreenderam apenas uma parte: você é perdoado. Na cruz Cristo morreu no seu lugar. Na cruz Cristo levou o que você merecia. Mas qual que é a outra parte? É que hoje você pode viver e experimentar daquilo que Cristo merece. Hoje você pode desfrutar daquilo que Cristo tem. Então a metade do evangelho é que Cristo colocou, que Deus colocou em Cristo tudo que eu e você merecíamos. Como doença, enfermidade, depressão, maldição. Mas a outra parte é que hoje você merece receber tudo aquilo que Jesus tem. Hoje você pode desfrutar de tudo aquilo que Cristo é, porque essa é a troca da aliança. E é tão interessante porque é isso que acontece quando se faz uma aliança. Por que Abraão, ele obedeceu a Deus e foi sacrificar Isaac? Porque Isaac não era de Abraão mais, Isaac era de Deus. Porque eles tinham sido parceiros de aliança. E quando você se tornava parceiro de aliança, todas as coisas se tornam comuns. Ou seja, o que é seu não é seu mais, é meu. Mas o que é meu também não é meu mais, é seu. E foi isso que aconteceu na cruz. Presta atenção, Cristo tomou o que era seu. O que era seu? Eram as maldições, eram as enfermidades, eram as doenças, eram tudo que nos prestava. Tudo que era nosso passou a ser dele. Mas o inverso é verdadeiro. Tudo que é dele passa agora a ser seu. Calma aí, pastor, o senhor está falando algo muito sério. É verdade, os seus olhos precisam se abrir para isso. Tudo que Cristo tem, hoje você pode ter. Tudo que Cristo tem, hoje você pode ter. O Senhor, Ele se fez, agora, porque o problema é esse. É que nós até achamos que em alguma medida eu posso ser abençoado. Não, pastor, eu creio que em Cristo Jesus eu posso todas as coisas. E se eu fizer isso, se eu obedecer, se eu cumprir, aí sim Deus vai fazer na minha vida. Deixa eu te perguntar aqui. Você crê no que a Bíblia diz, que Cristo se fez pecado, sim ou não? Em nosso lugar, foi ou não foi? Agora, como que Cristo se fez pecado? Ele pecou? Não. Deus o fez pecado, mas Cristo não pecou. Cristo não pecou. Deus pegou o meu pecado, o seu pecado e colocou sobre ele. Agora,
Muitas vezes nós ouvimos e aprendemos isso, você escuta pastores falando isso, que a maneira de você se tornar justo é obedecendo, que a maneira de você ser justificado é obedecendo. Presta atenção, Cristo se tornou pecador sem ter cometido o pecado. Da mesma maneira, você se torna justo sem ter cometido justiça. Como assim, pastor? Quando você crê na obra do Calvário. Quando você crê em Cristo Jesus, a Bíblia fala que Deus pega a justiça de Cristo e coloca sobre você. E coloca sobre você. Então presta atenção no que eu vou te dizer. Hoje o Evangelho virou um conjunto de renúncias. E quanto mais você renuncia a coisas, eles pregam que mais você vai ser abençoado. Mas cristianismo não é o que você renuncia, ou o que você faz. Cristianismo é o que você recebe. É o que você recebe do Senhor. Tudo na sua vida cristã, presta atenção nisso, porque isso vai mudar você por completo. Cristianismo você começa a viver no dia que você começa a receber, e não quando você começa a fazer. Porque o fazer vai se tornar uma consequência daquilo que você recebeu. E o problema é que muitas vezes nós aprendemos que o fazer ele vai me levar a ser. Não. Você recebe, e só depois que você recebe, você é capaz de fazer. Porque enquanto você não entender isso, o fazer vai ser apenas uma prática religiosa. Vai ser uma prática religiosa onde você vai tentar barganhar as coisas com Deus, onde você vai tentar pagar o preço para obter as coisas de Deus. E é por isso que hoje você está debaixo de uma posição de favor e graça. Por quê? Porque hoje você pode desfrutar de tudo aquilo que Cristo tem, porque você foi colocado em Cristo Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: você foi colocado em Cristo. E esse é o problema, porque se eu não tenho esse entendimento correto do que aconteceu na cruz, eu vou viver com uma expectativa ruim. Você não precisa me responder não. Mas qual que é a certeza que você tem que a sua família vai ser abençoada? Não precisa responder não. Qual que é a certeza que você tem que você vai viver uma semana abençoada? Sabe de algo? Muitos não sabem responder isso. E talvez você não soube responder agora para si mesmo. Pastor, por que eu não soube responder? Porque ainda você acredita que você só vai receber se você fizer. E é por isso que muitas vezes tem muito crente que acredita em maldição hereditária. Não, pastor, eu sei que isso que eu estou vivendo é porque tem uma maldição sobre a minha família, tem uma maldição sobre a minha vida. Para com isso, meu irmão. Cristo lá na cruz levou a sua maldição, por isso não tem maldição mais sobre você. E não sou eu que falo não, é a palavra do Senhor. E aí, porque eu não entendo o Evangelho de uma maneira completa, eu entendo pelas metades, eu vou viver com uma perspectiva duvidosa. Eu não sei se amanhã o meu dia vai ser abençoado, eu não sei se no meu trabalho eu vou ser abençoado, eu não sei se o meu casamento vai ser abençoado, eu não sei se os meus filhos vão ser abençoados. Por quê? Porque você não sabe que hoje você pode ter tudo aquilo que Cristo tem. Você acha que Cristo é abençoado? Sim ou não? Se Cristo é abençoado, você é abençoado. Porque você só é abençoado por causa dele. Você não é abençoado por causa de você. Você não é abençoado por aquilo que você faz. Você não é abençoado por aquilo que você realiza. Você é abençoado por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Agora presta atenção, se você entende isso, você vai ter lutas, você vai passar por problemas, você vai ter dificuldades, mas no meio da dificuldade, você não vai ficar pensando aonde que está a falha.
que eu fiz de errado? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que eu estou passando por isso? Aí você vai aconselhar com o irmão, e aí o abençoado vira e fala: se não tem pecado na sua vida. Claro que tem, claro que vai ter, porque o dia que não tiver pecado mais, você não vai estar aqui não, meu filho, você virou anjo. Claro que tem. E aí você vai aconselhar com outro, o outro vira e fala: isso está acontecendo porque tem brecha. Não tem brecha não, tem crateras imensas dentro de você. Mas você precisa crer que cada um dos seus pecados lá na cruz foram perdoados. E que toda brecha que havia na sua vida, o sangue de Jesus cobriu. Porque hoje você é coberto pelo sangue de Jesus. E aí quando Deus olha para você, o que você acha que Deus vê? Você acha que Deus vê o seu pecado? Não, a Bíblia fala que Deus não se lembra mais. E dos seus pecados jamais me lembrarei. Você acha que Deus vê a brecha? Não, eu não orei hoje. Isso aconteceu porque eu não dizimei. Não tem mais devorador, roubador, migrador, trator, tem nada mais na sua vida, meu filho. Por quê? Porque hoje você é coberto pelo sangue de Cristo. Você foi enxertado no próprio Cristo. E quando Deus olha para você, Ele não vê você, mas Ele vê Cristo Jesus. E aí se Ele vê Cristo, o que você acha que Ele vai fazer com a sua oração? Ele vai responder. Porque não é apenas você que está orando, você está orando no nome dEle. E aí sabe qual que é a consequência disso? De você ter revelação de um evangelho genuíno e não apenas você crê em partes do evangelho? Porque essa é a verdade, você crê na Bíblia, mas às vezes você só crê em partes do evangelho. Você não crê no evangelho genuíno. Às vezes você foi ensinado no evangelho misturado, onde você tem que pagar para ser abençoado. Aonde você não fizer direito, Deus puxa o seu tapete. Aonde que você não fizer direito, Deus vai pesar a mão sobre você. Ou lá na curva, Deus vai te pegar. O seu pecado vai te achar. Não, já achou. Mas não foi você não, foi o Filho de Deus lá na cruz. Mas quando eu tenho essa revelação, que eu estou em Cristo, que eu sou coberto pelo sangue, que os meus pecados todos foram completamente perdoados, você vai ter problema, você vai ter luta, mas no meio da luta você vai ter fé. Porque é isso que a Bíblia diz. Projeta para mim Efésios 11:1. Porque fé você tem. Sabia disso? Fé você tem. Mas às vezes você tem fé, uma fé torta, uma fé errada. Como assim, pastor? Olha o que a Bíblia diz, Efésios 11:1. Efésios 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então presta atenção, você tem fé. Todo filho de Deus, todo crente tem fé. Mas qual que é o problema? Tem uns que têm fé em quê? Ixi, Deus vai pesar a mão sobre mim. Ele até tem fé, mas ele tem fé num Deus mau. Ele até tem fé, mas ele tem fé num Deus que vai puxar o tapete dele, porque ele não está andando em linha com a vontade de Deus. Ele não está obedecendo plenamente. E aí ele crê o quê? Que Deus é mau. Ele tem uma fé torta. E aí porque ele tem uma fé torta, ele não consegue acordar e ter a certeza: meu dia vai ser extraordinário. Aonde eu entrar, Deus vai entrar comigo. Aonde eu colocar as mãos, Deus vai pôr as mãos também. Aonde eu abrir a boca, Deus vai falar através de mim. Ele não consegue crer nisso. Por quê? Porque ele tem uma ideia errada a respeito de Deus. Mas quando eu tenho a fé correta, lá na cruz, Cristo tomou os meus pecados. Mas não só tomou os meus pecados, Ele me deu a sua justiça. E essa justiça que eu tenho é pela fé no Filho de Deus. E Deus me vê, e quando Deus me vê, Ele me vê como alguém justo. Presta atenção, Deus quando olha para você, Ele não vê um pecador miserável mais. Deus quando olha para você, Ele não te vê como um pecador não. Ele te vê como alguém que foi justificado pelo sangue de Cristo. Ele te vê como alguém que foi aprovado pelo sangue de Cristo. E aí se eu tenho esse entendimento, no dia da luta eu vou ter fé. Por quê? Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam.
Você está passando por uma luta terrível, mas a sua fé é que o Senhor está com você. Ah, a situação não mudou, mas o meu Redentor logo se manifestará. Ah, eu não estou vendo mudança, mas o Senhor vai transformar essa luta e vai me dar a vitória. Ah, eu não tenho perspectiva do que vai acontecer. Não, o meu futuro está nas mãos do Senhor, e Ele tem pensamentos de paz a meu respeito, para dar o fim que eu desejo. E aí você vai ter fé o quê? Que você vai viver dias abençoados sobre a terra, que você não vai viver dias de sofrimento, de lutas, de angústia. Pode até passar pelo deserto, mas Ele vai te introduzir na Canaã. Por quê? Porque você entendeu o que é o Evangelho. O Evangelho não é só Cristo tomar o que era seu, mas é Deus te dar o que é de Cristo. E aí você vai viver uma vida extraordinária. E aí você vai viver essa vida abundante que Deus tem para você. Não estou falando que você não vai ter lutas, acabei de falar. Nós vamos ter lutas. Mas você precisa ter a fé correta. Você precisa ter a fé correta em relação a Deus. Você precisa ter a fé correta. Porque quando você tem a fé correta do Evangelho puro e genuíno, você tem os olhos abertos para perceber que Deus não vai te tratar como você merece ser tratado. Presta atenção nisso, anota. Deus não vai te tratar como você merece ser tratado. Deus vai te tratar como Cristo merece ser tratado. Porque Cristo é em vós, a esperança da glória. Cristo em você, a esperança da glória. E você precisa entender que quando você tem os olhos abertos para compreender o Evangelho, a bênção de Deus tem uma causa. Presta atenção, a bênção de Deus tem uma causa, tem um motivo. E o motivo não é você. O motivo é a aliança que foi firmada na cruz do Calvário. E nem foi você que fez essa aliança. Foi Deus que fez uma aliança com você. Foi Deus que te escolheu. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Jeremias capítulo 32, versículo 40. Deixa eu ver o horário aqui. Olha o que a palavra do Senhor diz. Você precisa entender, porque essa é uma verdade poderosa. Na aliança que Deus fez com você, qual que é a minha parte, qual que é a parte de Deus? Farei uma aliança com eles. Farei com eles uma aliança. Quem que está fazendo? É você e Deus? Foi você que procurou fazer uma aliança com Deus? Não. Deus está dizendo o seguinte: eu vou fazer uma aliança com eles. Agora presta atenção no que eu vou te dizer, porque às vezes vai contra o que você crê. Farei uma aliança. Como? Para lá, como diz minha avó, para lá. Essa aliança é o quê? Então você pode perder a salvação? Você pode ir para o inferno uma vez que você foi salvo? Pastor, o senhor está falando besteira. Não sou eu não, é a Bíblia. Farei com eles uma aliança eterna. Agora, o que implica essa aliança? O que vai acontecer nessa aliança? Presta atenção. Segundo a qual, ou seja, segundo essa aliança que eu estou fazendo, eu não deixarei. Irmãos, isso aqui é forte demais. Eu não deixarei de lhes fazer o bem. Cristo firmou uma aliança lá na cruz do Calvário com você. E essa aliança, ela não dura até você pisar na bola. Essa aliança não é igual aquele ditado ou aquela música, né? Segura na mão de Deus. Não. Você não segura nada. É Ele que te segura. É Ele que te sustenta. É Ele que vai sustentar esta aliança durante toda a eternidade.
E nessa aliança ele fala o seguinte: eu não vou deixar de fazer o bem para você. Você crê nisso mesmo? Não, verdade. Ah, pastor, eu perdi o emprego. Não, fique em paz, meu irmão. Foi apenas um pretexto, porque Deus quer abrir uma porta maior. Ai, pastor, é assim. Deus não vai deixar de lhe fazer o bem. Eu lembro uma vez que capotaram em cima do nosso carro parado. Minha mulher me ligou e falou: meu bem, capotou em cima do meu carro. Eu falei: como assim? Você está no trabalho, hein? Ela falou: pois é. Falei: o que aconteceu? Ela falou: uma ambulância do SAMU capotou em cima do carro. Eu falei: Jesus amado. Na hora eu falei: é apenas um pretexto para Deus me dar um carro novo. Por quê? Porque nós precisamos ter revelação de qual aliança você participa. Você não foi inserido numa aliança onde você só recebe o bem se você fizer o bem. Você foi inserido numa aliança que o bem... Você está preparado para ouvir o que eu vou falar para você? Você foi inserido numa aliança onde o bem não depende do que você faz. Aonde o bem que Deus vai fazer na sua vida não depende da obra que você pratica, não depende da obediência que você caminha, não depende do sacrifício que você oferece, depende da aliança que Ele fez com você. E essa aliança é eterna, por isso a eternidade sua é com o Senhor. Nunca mais você vai para o inferno, mas também Ele não vai deixar de fazer o bem para você. Pastor, então o senhor está querendo falar que no evangelho só tem coisa boa? É isso mesmo, porque senão nem evangelho é. O que é o evangelho? São as boas novas, são as boas notícias. Vê lá se Deus está querendo falar para você que Ele quer te matar, que Ele quer te mandar para o inferno, que Ele quer mandar fogo do céu sobre a sua cabeça. Não, Ele está querendo falar o seguinte: meu filho, acorda tendo uma santa expectativa que você vai viver os melhores dias da sua vida. Em tudo você vai ser abençoado. Não é porque você é bom, é porque eu firmei uma aliança eterna com você. E aí quando você crê nisso, você vai acordar extasiado, sabendo que você vai viver uma vida abundante em Cristo Jesus. Eu não sei quanto a vocês me empolga, o evangelho me empolga. Porque o evangelho não tem parte ruim. Porque a parte ruim ficou com Cristo. A parte boa Ele deixou para você. A parte ruim Ele levou lá na cruz. Mas a parte boa Ele deixou para você desfrutar em vida. É hoje, não é amanhã. E aí quando você entende isso, você vive nessa perspectiva: Deus vai me abençoar. Ah, pastor, mas Deus não me abençoou. Não, calma, meu irmão, é porque a bênção é grande demais. E quando chegar você vai ficar extasiado. As pessoas que olharem para você vai ficar espantados com o bem que Deus tem realizado na sua vida. Pastor, mas onde que está na Bíblia isso? Porque você precisa saber onde está na Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. Jeremias 33 versículo 9. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhes faço. Qual que vai ser o resultado? Eles vão ficar espantados. Eles tremerão por causa da ira? Não. Por causa do bem e por causa da paz que Deus tem te dado. Sabe qual que é a vontade de Deus, meus irmãos? É que quando chegar na sua casa, os seus vizinhos vão olhar para a sua casa. Quando eu falo sua casa, é a sua família, é o seu casamento, é os seus filhos. E eles vão ficar boca abertos. Como é que você está vivendo tudo isso? Me conta o segredo. Por que você está experimentando de tanta paz? Eu só vejo riso na sua casa. Lá da minha casa eu escuto as gargalhadas. É porque teve um dia que Deus escolheu fazer o bem na minha vida.
E quando as pessoas olharem, elas vão se espantar. Por quê? Porque a bondade vai seguir você todos os dias da sua vida. Mas é todos os dias. Não é só o dia que você estiver bem na fita, não. Não é só o dia que você estiver andando certinho, não. Todos os dias você vai ser abençoado. Você crê nisso? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, você está preparado? Fala para ele, porque a bênção de Deus vai ser grande. Vamos falar igual os pentecostais agora, fala, prepara vaso. Fala para ele, o vaso vai transbordar. Irmãos, esse é o Evangelho. Eu sei que você tem ouvido muita coisa. E muita coisa para tirar a sua fé. E trazer condenação e acusação sobre a sua vida. Mas você precisa ter a perspectiva correta de Deus. Sabe por quê? Quando você não tem a perspectiva correta, quando você não tem a fé correta a respeito de Deus, a bondade não flui. O favor não flui. O favor não flui. E a vontade de Deus é que Ele deseja que a bondade, o favor flua na sua vida constantemente. Constantemente. Pastor, então o que impede a bondade de Deus na minha vida? O que impede o favor de Deus na minha vida? É a crença errada a respeito de Deus. Para de acreditar que Deus está querendo punir você. Para de acreditar que você tem que carregar um karma agora, que é a maldição de sei lá quantos anos atrás. Para de acreditar que Deus é mau, porque Deus não é mau, Deus é bom. O diabo que é ruim. O diabo que é ruim. Então quando eu tenho uma crença errada a respeito de Deus, eu não vou desfrutar dessa bondade. Agora presta atenção aqui. Também não acredite, não pense que Deus começou a ser bondoso com você no momento que você acreditou, que você creu, que você é justo. Aí o dia que eu me tornei justo pela fé, então Deus passou a ser bom. Não, Ele já era bom. Você só não desfrutava da bondade de Deus, porque você tinha crenças erradas. Mas quando você tem o entendimento correto, irmão, você vai ser cheio de esperança. E presta atenção, é esperança em toda e qualquer circunstância. Essa esperança, ela não vai desapontar você. Olha o que a palavra do Senhor diz. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Então você se tornou justo porque você obedeceu? Não, você foi justificado porque você creu. E porque você creu, você tem paz com Deus. Mas essa paz que você tem é por meio de obediência sua? Essa paz que você tem com Deus é porque você é um bom crente? Não, essa paz é por causa de Cristo. Essa paz é porque o preço foi pago por Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então presta atenção, Paulo está dizendo o quê? Você precisa ficar firme na graça. Você precisa se firmar na graça. E você se firma nessa graça por meio da fé. Por meio da fé. E aí olha o que ele diz: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso. Por quê? Porque nós vamos ter luta. Paulo está falando o seguinte: olha, você vai ter paz, você tem paz com Deus, mas você vai ter guerra, você vai ter problema, vai ter o dia mau. Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Quem está passando por luta aqui? Diga amém. Se você não falar amém, é mentira. Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então aqui no verso 1, Paulo fala que nós temos acesso a essa graça pela fé. Ou seja, fé correta em relação a Deus.
Mas aí Paulo fala, olha, mas as tribulações vêm, as lutas virão, mas com o passar do tempo, com o passar das lutas, essas lutas vão produzir experiência, e essa experiência vai produzir esperança. Presta atenção, o que Paulo está querendo dizer? Se você permanece firme, com a fé correta, em relação a Deus, se você permanece firme, na crença correta, firmado na graça, o Senhor faz que, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio do dia mau, mesmo no meio da noite mais escura, você não vai perder a esperança de que a bênção vem, de que o milagre chega, de que Deus transforma, de que Deus faz o impossível acontecer. E aí no versículo 5, olha o que a palavra do Senhor diz: ora, a esperança não se confunde. Sabe o que é a esperança não se confunde? A esperança que você tem na graça de Deus, ela não vai desapontar você. A esperança que você tem na graça, não vai deixar você desapontado. Por quê? Porque você é amado do Senhor. E esse amor, ele não foi, Paulo fala que ele é derramado em nossos corações. E aí quando nós lemos esse versículo 5, nós percebemos que Deus está querendo falar o quê? Você está em guerra, meu filho. Mas a esperança, a fé correta em Deus, não vai desapontar você. Pastor, mas está difícil. Tenha esperança na graça. A esperança sua não tem que depender de você. Sabe por que muitas vezes nós frustramos? Eu queria convidar você a se colocar de pé. Só se coloque de pé, não converse ainda. Sabe por que muitas vezes nós frustramos? Porque a nossa esperança está no lugar errado. Porque às vezes a sua esperança está na sua capacidade. Porque às vezes a sua esperança está na sua força. Mas Paulo fala que a esperança ela não se confunde. Ou seja, ela não vai desapontar, ela não vai nos deixar. Mas quando eu tenho a esperança ou a fé correta em relação a Deus. E aí a luta que você passa, o problema que você enfrenta, vai ser apenas um degrau para você receber mais glória. Porque foi assim com Davi. Qual que é a coroa de Davi? É Golias. Qual que é a glória de Davi? Davi foi aquele que matou o gigante. Então, se você está enfrentando o gigante, prepara, porque tem glória reservada para você. Tem glória reservada para você. E eu quero encerrar falando sobre isso. A palavra do Senhor diz que quando os 12 espias foram espiar a terra prometida, 10 voltaram com uma perspectiva, com uma esperança. Qual que era a esperança dele, pastor? Eles chegaram e falaram: é verdade, a terra é boa, o fruto é bom, mas deixa eu falar um negócio, lá tem gigante, esse povo vai nos devorar, nós vamos morrer, vamos ficar quietos aqui mesmo. Mas Josué e Caleb teve outra perspectiva, teve outra esperança. Eles viraram e falaram: é verdade, lá tem gigante, mas nós vamos devorar esses gigantes como pães. Presta atenção nisso, não sei se nunca você parou para pensar nisso. Para os espias, o gigante era um problema. Para Josué e Caleb, os gigantes iriam apenas fortalecê-los. Porque ele falou que iria comer os gigantes como pão. Quando você come pão, você fica mais forte ou mais fraco? O que eu quero dizer? A tribulação que você está enfrentando hoje não é para te destruir, mas é para te fortalecer. Porque a esperança que você tem em Deus, ela não vai te desapontar. Quantos creem nisso? Queria que você fechasse os seus olhos aonde você está. E o Espírito Santo me fala. Todos com os olhos fechados. Tem 2 mulheres aqui.
Você está passando por uma luta terrível. Você está passando por uma crise terrível. E Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra hoje. E a palavra que Deus tem para você é essa: a luta que você está enfrentando não é para te destruir. A guerra que você está enfrentando não é para acabar com você. É para te levar a ter uma mentalidade correta a respeito de Deus. A ter uma mentalidade correta a respeito de Deus. Deus te trouxe aqui com um propósito de mudar essa circunstância. Mas Ele quer lembrar você que essa circunstância não vai ser mudada, porque você é forte, porque você é capaz. Essa circunstância na sua vida vai ser mudada o dia que você crê que tudo que você merece é aquilo que Cristo merece. É aquilo que Cristo merece. Junte-se com seu irmão agora de 2 a 2. Você vai orar por ele agora, declarando que a esperança não se confunde, não vai desapontá-lo. Que ele vai ser fortalecido pelo Senhor todos os dias da sua vida. Que ele vai ser renovado pelo Senhor a cada manhã. Que nós não vamos viver apenas a metade do Evangelho, mas nós vamos viver o Evangelho genuíno, aonde um lado da moeda, Cristo levou o que era nosso, aonde uma face desse Evangelho, fala que Cristo tomou tudo o que era nosso, mas a outra verdade, a outra face do Evangelho, é que hoje nós merecemos tudo aquilo que Cristo tem, tudo aquilo que Cristo é, tudo aquilo que Cristo pode, você pode. Por isso agora, fala para o Senhor que você crê nele, fala para o Senhor que você espera por ele, fala para o Senhor que ele é o seu socorro, fala para o Senhor que essa luta, esse deserto, essa provação que você está passando, vai ser para te fortalecer e não para te destruir, porque você tem um Deus que é por você, e se ele é por você, quem será contra você? Oh Espírito Santo de Deus, Pai, eu quero, Deus, declarar sobre a vida dos meus irmãos, Pai, que eles são fortalecidos, Pai, que eles são renovados, Pai, que eles, ó Deus, têm os olhos abertos, ó Deus, para crer no Evangelho genuíno, e não no Evangelho misturado, Pai, mas eles são fortalecidos pelo Senhor, pela sua força, pela sua vida, sua unção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos distribuir os elementos da ceia, e eu quero convidar, se você é batizado, eu quero convidar você para segurar os elementos da ceia com você, enquanto os irmãos ministram essa canção, para que nós possamos participar juntos. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou, levou. Sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos Ele venceu, meu irmão. aleluia.
Tem alguém ainda que não recebeu o pão ou o cálice? Todos receberam? Lá atrás, ali a Carla ali, pão ou vinho? Os dois? Mas alguém que não recebeu? Se não recebeu, fica com a sua mão levantada. Erga o seu pão nessa noite. Nós estamos aqui porque nós cremos na obra do Calvário. E nós cremos que essa obra foi completa por mim e por você. Não tem nada que eu e você precisamos acrescentar a essa obra. O nosso papel é apenas crer naquilo que Cristo realizou. Diga assim: este é o pão vivo que desceu do céu. Cristo Jesus foi moído naquela cruz em meu favor. Tudo que era meu, toda morte, toda enfermidade, toda maldição, naquela cruz Ele levou sobre si. O Calvário foi uma grande troca, aonde o meu Senhor recebeu tudo que era meu, para que hoje eu pudesse desfrutar de tudo o que é do Senhor. Eu declaro: tudo que Cristo tem, eu tenho. Tudo que Cristo é, eu sou. Tudo que Ele merece, eu mereço. Porque lá na cruz Ele realizou uma aliança eterna, na qual Ele mesmo a sustenta. E esta aliança, Ele diz que não deixará de me fazer o bem todos os dias da minha vida. E todas as pessoas que olharem para a minha vida, para a minha família, saberão que eu tenho um Deus que derrama favor, graça e bondade sobre mim. Aleluia. Erga o seu cálice nessa noite. Diga assim: este é o cálice da nova e eterna aliança que foi realizada naquela cruz, onde Jesus Cristo derramou seu precioso sangue em meu favor. E por meio do sangue derramado, eu sou completamente justificado. Eu sou completamente aceito. Eu sou completamente livre de toda e qualquer condenação, porque o preço foi pago. E hoje eu posso entrar com ousadia na casa do meu Pai, na sala do trono, e desfrutar de abundante graça, favor e bondade, porque não tem mais nada que me separe do amor de Deus. Eu estou em paz com Deus por meio do sangue, que foi a moeda que pagou a minha dívida, em nome de Jesus. Quero convidar você, se você tem liberdade, participe com uma pessoa perto de você e declare que o Evangelho é ela vivendo tudo aquilo que Cristo merece. Vamos participar da mesa do Senhor como igreja em nome de Jesus. Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou e Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre
isso nessa noite. ressuscitou. Ele ressuscitou para te dar vida abundante, meu irmão. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Aleluia, aleluia. Diga assim: eu creio que eu fui chamado para desfrutar de uma vida abundante. E eu declaro que eu irei viver a melhor semana da minha vida, não porque eu mereço, mas porque eu posso desfrutar de tudo aquilo que o meu Senhor Jesus merece. Eu declaro que a minha semana é abundante, em nome de Jesus. Que você possa ter uma semana extraordinária, debaixo do favor e da graça do Senhor. E se você ainda não participou do nosso encontro, não perca essa oportunidade. Deus vai mudar a sua história lá. Deus abençoe os irmãos. Não vá embora antes de você liberar uma palavra de fé, de vitória sobre a vida desses irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus. Os irmãos estão vendendo coxinha aqui do lado. Esteja lá comprando uma coxinha para você levar, para abençoar essa obra em nome de Jesus.